aí, turma, Fimose, seguindo com os estudos sobre trigonometria. Vamos lá? Olá, professor Alex de Matemática na área. Daremos continuidade com nossos estudos sobre trigonometria. Porém, hoje entraremos na trigonometria na circunferência. Beleza? Vamos junto? Vem comigo. Quando tratamos de circunferência trigonométrica, neste sentido aqui, os ângulos são positivos. E, neste sentido, os ângulos são negativos. Certo? Lembrando aqui é o ponto zero, né? 0 graus, né? Olhando nesse ponto aqui. Daqui para lá, então, os ângulos a gente vai calcular de forma positiva. Daqui para cá, nesse sentido, a gente vai calcular negativamente o ângulo. Certo? Beleza. Temos aqui ainda a nossa circunferência de raio 1. E observamos que ela está cruzada aqui com o eixo X e o eixo Y. Certo? O que isso formou? Formou para a gente aqui o primeiro quadrante. Aqui nós temos o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Ok? No sentido horário, então nós temos aqui a classificação de cada quadrante. Perfeito? Neste primeiro quadrante, os valores de x, vocês podem observar que eles são todos positivos. E os valores para y também são todos positivos. No segundo quadrante, os valores para x agora são negativos e de y são todos positivos. Terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos. Ok? E no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Primeiro, o que é uma circunferência? Circunferência é a união de todos os pontos desenhados aqui, ó, na circunferência, né, no seu traço. Imagina que são vários pontos aqui em que a distância entre estes pontos até o ponto central é equidistante. Quando a gente diz que algo é equidistante, estamos dizendo que eles possuem a mesma distância, distâncias iguais. Então não importa da onde eu clico aqui, se eu traçar uma reta até o ponto central, a distância vai ser a mesma para todos os pontos. Então se nós unirmos todos os pontos possíveis e fizermos um traço, que foi o que eu fiz aqui, vai formar uma circunferência. Beleza? O que é o raio? O raio é a distância do ponto central da circunferência até seu limite. Né? Eu tracei aqui o raio, ele está na cor vermelha, né? Então aqui é o raio. Como a circunferência é de raio 1, né? Vocês podem observar aqui ó, que o ponto A está no ponto de origem, né? Ponto 0, no eixo X e eixo Y. E aqui no eixo X, o ponto ele estava no número 1, né? O que eu fiz com o ponto? Esse ponto C aqui, né? Peguei esse ponto C e perfiz esse caminho na circunferência, né? Então, o raio ele continua com a medida de 1, ok? E esse 1 pode ser o que vocês quiserem, pode ser 1 centímetro, pode ser 1 metro, pouco importa. Vocês podem perceber que se nós observarmos aqui, gerou um arco, não é? Um arco BC. Quando estudamos circunferência, nós podemos tratar do arco de duas formas. São duas medidas possíveis. A medida do comprimento dele,
que neste caso aqui é 0,6, e também podemos chamá-la de medida linear, é o comprimento do arco, certo? Temos também a medida angular, ou a medida do arco, que neste caso aqui está representada pelo ângulo alfa, que é igual a 34,41 graus, certo? Então, nós podemos medir o arco, podemos fazer a medida linear dele e também a medida angular que ele gerou em relação ao seu ponto de origem. Observe o seguinte, quando eu tenho um arco, vou formar aqui um arco de tamanho 1, o que isso quer dizer? Lembram-se, eu falei que o raio desta circunferência mede 1. E eu estou dizendo aqui agora que o arco formado aqui, ó, o arco BC formado, também mede 1. Imagina que você está com uma fita métrica, você colocou ela aqui no ponto A e no ponto B, certo? E deu 1. Se você pegar essa fita métrica e colocar ela aqui, ó, sobre o desenho deste arco, né, fazendo essa curvinha aqui, a mesma medida de A até B será daqui de B até C. Então, quando o comprimento do arco tem a mesma medida que o raio, nós chamamos esse arco de 1 radiano. E expressamos dessa forma, o rad de forma simplificada aqui. Ok? Esse rad vem de radiano. Ok? Então, o que é um radiano? Radiano é o comprimento de arco que é igual à medida do raio da circunferência que a gente está trabalhando. Ok? Observem o seguinte, olha que barato. Quando eu pego este nosso arco e vou aumentando ele, e chego aqui na metade da nossa circunferência. Pronto. Na metade da nossa circunferência. Aqui é a semicircunferência, certo? Metade da circunferência, 180 graus. Olha só a medida do arco. 3,14. E o que isso nos indica? O que isso nos remete? Vocês devem se lembrar que desse símbolo aqui, ó, π. Se eu clicar π aqui, ó, na calculadora, 3,14. Bom, π é um número irracional, né? A gente arredondando ele para duas casas, ele é 3,14, ok? E olha o que é legal disso, gente. Retomando geometria plana, o comprimento total de uma circunferência em graus é 360 graus, certo? Ó, se eu fizer aqui a volta toda, é que ele vai parar no mesmo ponto e ele vai zerar o ângulo, né? Mas 360 graus, certo? Beleza. Se a metade disso é π, se a metade disso, o comprimento do arco é π, o dobro disso, no caso, os 360 graus, é 2π, não é? Porém, é π vezes o raio, né? Como o nosso raio aqui é 1, mede 1, então π, que é 3,14, vezes 1, dá o próprio π, que é 3,14, certo? E se eu fizer aqui o cálculo da circunferência completa, 360 graus, o arco, o comprimento do arco, a medida linear dele, será a mesma coisa que 2 vezes o π vezes o raio. Isso serve para a gente calcular o comprimento do arco completo, né, de 360 graus, para qualquer tamanho de circunferência. Turma, esqueci de falar uma coisa aqui. Ó. Π ele é o resultado da razão entre a medida do comprimento da circunferência total, né, dividido pelo seu diâmetro. O que é o diâmetro? O diâmetro é a medida, é a maior medida possível dentro da circunferência. Então o diâmetro aqui no caso, ó, imagina que nós temos o raio, certo? Se você dobrar o raio, colocar ele aqui desse lado também, então a gente vai ter o raio desse lado aqui, o raio do outro lado. Se você unir os dois, eles vão passar pelo ponto central e a medida do diâmetro é exatamente a soma dos dois.
Então o diâmetro é a mesma coisa que 2 vezes o raio, certo? Toda vez que você tiver uma circunferência, se você pegar a medida do comprimento dela e dividir pelo diâmetro dela, sempre vai dar π. Sempre vai se aproximar de π, de 3,14. Beleza? Ok. Agora a gente vai começar a preencher o nosso círculo trigonométrico. Né? Vamos fazer juntos aqui. Aqui, em graus, é 0 graus esse ponto aqui, beleza? Vocês concordam comigo que 1/4 da volta toda, se a volta toda é 360 graus, né? Para aqui nesse pontinho, e aqui 0 graus aqui. Então, 1/4 de volta, 90 graus. Ok? Se eu somar mais 1/4, nós temos aqui 180 graus. Tá? A gente está falando da medida angular. E, se a gente somar a 180 graus mais 90 graus, a gente vai parar aqui nesse ponto, que em graus é 270 graus. Ok? Agora vamos começar a fazer isso com radianos. É isso mesmo. E a gente vai utilizar aquela informação inicial. Se 360 graus equivale a um comprimento de arco aqui, uma medida linear de 2πr, esse R é o raio, né? Eu também posso utilizar essa outra relação aqui, em que 180 graus é a mesma coisa que o π vezes o raio, né? A gente vai utilizar essas relações aqui. A minha dica é sempre fazer uso dessa daqui, porque ela é mais fácil. Tá? Ela é mais simples, né? Não tem um 2 aqui multiplicando, né? Então vamos lá. 90 graus. A gente vai transformar 90 graus em radiano. Ok? Vamos lá. Eu tenho que 180 graus é π radiano. 90 graus, quanto que vai ser isso aqui? Vocês podem perceber que agora a gente vai fazer aqui uma regrinha de 3. Pela regra de 3 a gente multiplica cruzado, certo? 180x vai ser igual a 90 π radiano, ou 90 πr. Eu não vou ficar colocando radiano com R aqui, acho que vocês já entenderam, fica muito mais prático e mais rápido. Ok, precisamos descobrir o valor de x. Esse 180 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x vai ser igual a 90 πr sobre 180. 90 com 180, a gente consegue simplificar, não conseguimos? Ó, pensa comigo. Eu posso eliminar esse zero aqui com esse zero, né? O 9 com 18 a gente consegue simplificar. Em cima a gente pode dividir por 9. E embaixo também por 9. 9 dividido por 9 dá 1. E o resto a gente copia, então πr, 1πr. E 18 dividido por 9 dá 2. Então a gente consegue melhorar isso aí para ficar um pouquinho mais visual. Esse 1 aqui a gente não precisa colocar. Vai ficar então πr sobre 2. Portanto, 90 graus em radiano é a mesma coisa que πr sobre 2. 180 graus a gente já sabe, πr. 360 graus também sabemos que é 2πr. Ok? E agora vamos transformar 270 graus em radianos. A mesma relação aqui inicial, ó, 180 está para π radiano. Ok? Vocês perceberam que fica
grau em cima de grau e radiano em cima de radiano, tá? Senão a sua relação, sua conta pode dar errado. Ok, vamos lá. Então, 180 está para π radiano, assim como 270 está para o que a gente quer descobrir. Vamos fazer a multiplicaçãozinha aqui em cruz, é uma regra de 3. Vai ficar 180x, ok? 180 vezes x é 180x. 270 vezes πr é 270 πr. Beleza? Queremos descobrir o valor de x. Esse 180 que está multiplicando, ele vai para o outro lado com a sua operação inversa. Então, x aí vai ficar x igual a 270 πr. Operação inversa da multiplicação. 180 está multiplicando x, ele vai passar dividindo 180. E a gente consegue de novo fazer uma simplificação aqui. Ó. Esse zero a gente pode cortar com este zero. Em cima nós temos o 27 e embaixo o 18. De novo, eles têm uma relação aí, né? Eu posso dividir em cima por 9 e embaixo também por 9. Então, x vai ficar 27 dividido por 9. Dá 3. O resto a gente copia, né? πr sobrou. Sobre 18 dividido por 9. 2. E aqui a gente não consegue mais simplificar. Então, 270 graus em radianos é a mesma coisa que 3πr sobre 2. A gente está começando aí a montar a nossa circunferência trigonométrica, certo? Só que eu vou deixar para os próximos exercícios em que a gente vai começar a calcular e transformar os outros graus, pelo menos os principais, os mais utilizados, em radianos. Espero que tenha ficado claro aqui como a gente faz a transformação de grau para radiano. A gente utiliza então essa relaçãozinha aqui, cria uma regrinha de 3, multiplica em x, cruzado, e a gente chega no valor. Isso serve tanto para quando você quer calcular de graus para radiano ou de radiano para graus. A relação vai ser sempre a mesma e procurem sempre utilizar essa. 180 graus está para π radianos. Eu tinha dito que a gente consegue fazer o cálculo para medir o comprimento dos arcos, ok? Eu ia mostrar isso, como a gente pode fazer isso. Aqui no GeoGebra é muito fácil, né? Então imagina o seguinte, aqui eu desenhei, criei para vocês duas circunferências, circunferência C e a circunferência D, tá? O raio da circunferência C mede 3, tá? E o raio da circunferência D, da circunferência maior, mede 5. Vocês podem observar que o ângulo formado pelos arcos L1 e L2 é igual, ok? O ângulo é de 49,4 graus, beleza? Só que a medida do arco L1 e a medida do arco L2, a medida linear, são diferentes, né? Dá para perceber que a L2 é maior do que a L1, ok? Mesmo tendo o mesmo ângulo, né? A mesma medida angular, a medida linear é diferente neste caso. Por quê? A medida linear, ela depende do raio, ok? Já a medida angular, ela independe do raio, né? Não importa o tamanho do raio, a medida angular vai ser a mesma, né? Aqui no GeoGebra vocês podem observar que ele já nos dá a medida linear de L1 é igual a 2,59. Ele já me deu. E a medida linear de L2 é igual a 4,31. Ele também já me deu. Agora, como a gente pode calcular isso na mão? Geralmente, na trigonometria, a medida de arco é dada pela letra L, tá? Geralmente nos livros vocês vão observar que é o L minúsculo. Aqui eu coloquei L maiúsculo apenas para ficar mais visual. Tá? Vamos utilizar então as informações que nós temos. Esta circunferência menor, ela tem raio 3. Então a circunferência menor
de 360 graus, só que ela tem raio 3. Então, 2π vezes o raio, que agora mede 3, é o valor dela, é o valor do comprimento dela, né? Certo? Fazendo essa conta aqui, ó, o resultado aproximado é 18,85. Perfeito? Lembrando, π é um número, certo? 3,14, mas se você fizer direto na calculadora, ele dá um cálculo muito mais próximo, ok? Geralmente o π, em provas, quando ele não é dado, quando você não tem calculadora, perdão, o π eles arredondam ou para 3 ou para 3,14, tá? Então, a circunferência menor, 360 graus, está para 2π vezes 3, que é aproximadamente 18,85. Nós temos o ângulo dele, não temos? 49,4. 49,4 graus está para o nosso L1. Vamos cruzar, multiplicar em cruz. Então, nós teremos 360 vezes L1. Então, 360 L1 será igual a 49,4 vezes 18,85. 360 L1 vai ser igual a 931,19. Esse 360 vai passar dividindo, né? O oposto da multiplicação é a divisão. Então, 931,19 dividido por 360. Fazendo essa conta, o resultado é aproximadamente 2,59. Agora vamos calcular o L2. Fazer do mesmo jeito. 360 graus está para o meu comprimento, que é 2πr, certo? 2π, o r, que é o raio, no caso agora é 5. A gente está fazendo do arco maior. Reescrevendo, então, 360 graus está para 31,42, a gente arredondando um pouquinho para cima, certo? E o ângulo, de novo, está para L2 agora, né? Então, o ângulo não é o mesmo? 49,4 graus. Ele está para L2. Ficou feio aqui, deixa eu melhorar um pouquinho. L2. Vamos fazer de novo aqui, ó. Multiplicar em cruz. 360 vezes L2 é 360 L2 igual a 49,4 vezes 31,42. Ok? 360 L2 é igual a, efetuando essa multiplicação aqui, dá aproximadamente 1.552,15. L2 vai ser, então, o resultado de 1.552,15 divididos por 360. Efetuando a conta, L2 será igual a aproximadamente 4,31. Exercício 1. Qual a medida do maior ângulo formado entre os ponteiros de um relógio que marca 12h40? Segundo exercício. Qual a medida linear desse arco, considerando que o raio mede 30 centímetros? Então, exercícios 1 e 2 aí, eles são complementares, né? Você primeiro precisa resolver o primeiro exercício para depois seguir para o segundo. Ok? Peguei aqui um outro exercício do Enem. Quando se dá uma pedalada na bicicleta abaixo, no caso a figura está do lado,
isto é, quando a coroa acionada pelos pedais dá uma volta completa, qual é a distância aproximada percorrida pela bicicleta, sabendo-se que o comprimento de um círculo de raio R é igual a 2πr, em que π é aproximadamente 3. Okay? Então não é para utilizar π valendo 3,14 nem utilizar o π direto da calculadora. Okay? Vocês fazendo esses cálculos aí, vocês vão poder responder essa questão aí. Último exercício da aula de hoje, esse tirado da Olimpíada Brasileira de Matemática. Duas formigas partem do ponto A e vão até o ponto D, andando no sentido indicado pelas flechas. Está sendo da esquerda para a direita. A primeira percorre o semicírculo maior. Já a segunda, ela percorre o segmento AB, depois o semicírculo menor e ainda o segmento CD. Os pontos A, B, C e D estão alinhados e os segmentos AB e CD medem 1 centímetro cada. Quantos centímetros a segunda formiga andou menos que a primeira? Por hoje é isso, turma. Espero que tenham gostado da aula. Se fez sentido, dá um like, não se esqueçam de se inscreverem no canal e de indicar para seus colegas. Grande abraço. Fui!